Bom dia, sexto ano. Então, estamos chegando aí no final desse ano, né? Que especial que a gente pôde ver tantas coisas interessantes durante esse ano. E hoje eu tenho uma proposta bem legal para vocês. A gente vai dar um passeio por tudo que a gente viu nesse ano. Vamos começar lá no início, dando esse passeio, relembrando um pouquinho de quantas coisas aprendemos nesse sexto ano em história, certo, gente? Então, preparados? Vamos passear pela história. Então, nós começamos o ano falando sobre o tempo, né? Como o tempo, com o passar do tempo, é que os fatos, os acontecimentos vêm vindo. E que Deus é que criou o tempo para nós. O tempo existe para nós, mas para Deus não existe tempo. Deus está acima do tempo, Ele é Senhor do tempo. E Ele escolhe o tempo certo das coisas acontecerem. Lá em Eclesiastes 3 diz que tem tempo para todo o propósito debaixo do céu e que Deus faz todas as coisas. Isso a gente aprende dentro desse tempo para nós. Tanto que ele fez o Senhor Jesus, o seu Filho amado, nascer aqui na terra no tempo certo, no tempo exato. Isso a gente também estudou. Então, as pessoas vão vivendo dentro desse tempo e quando elas aprenderam um jeito de escrever, elas começaram a registrar as coisas que aconteciam no tempo. Lembra também que tinha um versículo lá de Coríntios que diz assim, que o apóstolo Paulo escreveu, que as coisas que foram escritas, as histórias todas as coisas que foram escritas servem para advertência nossa, serve para exemplo para nós. Então a gente aprende com a história. As coisas que aconteceram lá no passado, as coisas boas servem de exemplo para hoje para nós. E as coisas erradas que as pessoas fizeram serve de advertência, a gente não deve fazer isso, né? Muito bem, e Deus também, lá no Salmo 78 e muitos outros lugares da Bíblia, fala para contar para a geração seguinte, para contar. Então, assim, as coisas que acontecem, as coisas que Deus faz, aí a gente conta para a próxima geração e a outra geração conta para outra. E até hoje a gente sabe as histórias lindas das coisas que Deus fez, porque uma geração foi contando para outra, né? Então, antes de ter a escrita, era assim, ia contando as histórias. Deus criou Adão e Eva e colocou eles num jardim lindo para morar lá no começo, lembra? E a ideia de Deus é que eles fossem eternos, nunca morressem. Só que como eles pecaram, aí veio a morte. E eles tiveram que sair daquele paraíso, lembra, né? Que lá passava o rio Tigre e o rio Eufrates, né? O paraíso foi retirado. E Deus prometeu, ainda lá, Deus prometeu que um dia ele mandaria o Salvador para resolver esse problema do pecado. E esse Salvador foi Jesus. Bem mais tarde ele veio, né? Cortou a história antes de Cristo e depois de Cristo. E ele, sem nenhum pecado, pôde pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Todos que recebem Jesus podem ser perdoados e ter agora de novo vida eterna. Olha que lindo. Muito bem. Depois que eles foram expulsos do paraíso, eles começaram a trabalhar na terra, começaram a fundar cidades e depois aconteceu um episódio bem ruim, porque eles resolveram construir uma torre, as pessoas, né? Resolveram construir uma torre que alcançasse até o céu para eles serem parecidos com Deus. E Deus não gostou disso e misturou as línguas e eles foram todos espalhados. E esse episódio ficou conhecido como a Torre de Babel. E aí, mais tarde, de novo, o que acontece? As pessoas começam a fazer coisas erradas, e só uma família que obedecia a Deus, que era a família de Noé. Então Deus mandou o dilúvio que lavou toda a terra. E Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. De Sem, Cã e Jafé e suas esposas nasceram os filhos, os netos, os bisnetos, e formaram-se os povos todos. Os povos que depois vieram existir nos continentes, né?
Aí a gente estudou sobre um povo chamado povo sumério, que habitava lá entre o rio Tigre e Eufrates, na região chamada Mesopotâmia. Meso no meio e pótamos é rios. Então, entre os rios, no meio dos rios, aquela região na Mesopotâmia, começaram os sumérios, um povo que, pela primeira vez, criaram um sistema de escrita, um jeito de escrever, a escrita suméria. Aí nós estudamos sobre os assírios, um povo muito guerreiro e cruel. A capital deles durante um tempo foi a cidade de Nínive, e Deus mandou um profeta de Israel lá para Nínive. E esse profeta era Jonas. E Jonas falou para as pessoas que Deus ia destruir a cidade, mas eles se arrependeram, pediram perdão a Deus, ficaram 3 dias sem comer, só orando e pedindo perdão, e Deus perdoou Nínive, perdoou as pessoas e não destruiu a cidade naquela ocasião. Mais tarde voltaram a pecar e aí a cidade foi destruída. E a gente vê então a soberania de Deus na história. E a gente vê também a semeadura e a colheita que as pessoas fazem durante a história, as escolhas que levam à colheita, né? Depois nós vimos sobre os babilônios e o primeiro império babilônico, que tinha um rei que mandou colocar as leis por escrito pela primeira vez, o rei Hammurabi. Foi feito o Código de Hammurabi, ali as primeiras leis, como as pessoas deviam se comportar, foram escritas. Depois a gente viu o segundo império babilônico, que tinha um rei muito famoso chamado Nabucodonosor, né? E esse rei tinha dominado sobre a região lá de Israel e levado cativos muitas pessoas, inclusive Daniel e seus amigos. E Daniel e seus amigos foram uma bênção dentro do segundo império babilônico, né? Foram uma grande bênção de Deus ali. E eles foram líderes junto ali com o rei Nabucodonosor, e depois Daniel foi líder até com outros reis. Depois nós estudamos sobre os hebreus. Lembra o que significa hebreu? Aquele que atravessa. Abraão, Deus chamou lá da Mesopotâmia para atravessar o rio Eufrates e ir para uma terra que Deus ia mostrar, que Deus ia fazer dele uma grande nação. E de fato isso aconteceu. Abraão foi o primeiro hebreu. Aí ele teve o filho da promessa, o Isaac. Depois o Isaac teve os gêmeos Esaú e Jacó. E Jacó teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. E aí formou a nação Israel. E esse povo ficou no Egito durante um bom tempo, porque José chamou os irmãos porque estava com fome lá na terra de Canaã. E José se tornou vice-governador do Egito. Aí depois esse povo ficou lá, cresceu e um faraó começou a escravizá-los. Mais tarde Deus libertou o povo hebreu e levou de volta para a terra prometida, Canaã. Então, durante essa viagem, coisas fantásticas aconteceram. Deus falou com o povo em cima do Monte Sinai. Deus falou, eles ouviram a voz de Deus. Moisés recebeu as tábuas escritas pelo dedo de Deus com os 10 mandamentos, e eles ganhavam maná, caía do céu, pão do céu. Muito especial essa viagem. Durou 40 anos por causa da semeadura deles também. Ia durar bem menos, né? E aí, depois de 40 anos, eles entraram na Terra Prometida. Nós estudamos isso. E lá na Terra Prometida, começaram então a nação Israel, com o território lá em Canaã. Estudamos esse povo. E nesse povo, esse povo que Deus formou a partir de Abraão, Deus prometeu que ia nascer o filho dele, que ia nascer o Salvador. E ele nasceu. Bem mais tarde, nasceu o Senhor Jesus dentro do povo hebreu, ou o povo de Israel, tá? Aí nós estudamos também sobre os fenícios, que habitavam pertinho do mar Mediterrâneo, numa estreita faixa de terra, e eles se tornaram ótimos navegadores. Eles tinham as montanhas com o cedro do Líbano, aquela árvore boa, faziam barcos e viajavam pelo mar Mediterrâneo, vendiam coisas para todo mundo e criaram o primeiro alfabeto. Não é? A primeira escrita foram os sumérios, mas tinham muitos sinais, muitos. Eles criaram o alfabeto. Cada sinal representa um som.
Eles criaram o alfabeto com 22 consoantes. E esse alfabeto depois foi modificando um pouquinho, é o que a gente usa na nossa língua portuguesa. Muito bem, dos fenícios veio. Depois nós estudamos sobre os persas, né? Lembra que o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho de uma estátua? Na estátua, os medo-persas seriam o peito e os braços de prata. E os persas construíram muitas estradas, fizeram sistema de correios, foi um grande império na época. Daí nós estudamos sobre o Egito, né? O Egito foi muito poderoso também, tinha suas pirâmides, seus faraós, a escrita dos egípcios, bem interessante. Lembra que vocês escreveram com as letrinhas dos egípcios? Os hieróglifos egípcios. E lá que o povo de Deus ficou aquele tempo que a gente falou. E eles saíram depois que Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. E depois Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Lembra, né? Depois do Egito nós estudamos sobre a Grécia. Lembra? A Grécia é uma região formada de muitas ilhas e muitas montanhas. Então nunca formou um grande império. Sempre foram cidades e estados separados. As polis, né? As polis. Então, como a Esparta, bem guerreira, Atenas, né? Onde se desenvolveu a filosofia. E foram os gregos que colocaram as vogais no alfabeto fenício. Deram uma modificada, colocaram as vogais, ficou mais fácil, porque pensa, né? Só consoante não é brincadeira, não. E eles, então, foram bem importantes. Depois veio Alexandre o Grande, da Macedônia, né? Dominou uma região enorme, dominou os gregos e espalhou a cultura grega para os outros lugares que ele dominou, porque ele gostava, ele tinha estudado com Aristóteles, ele gostava da cultura grega. E a língua grega acabou virando tipo o inglês da época. Todo mundo sabia grego, sabia a sua língua e sabia grego. Isso foi bem importante. Depois estudamos sobre o Império Romano. Começou pequenininho, mas cresceu muito, né? E se tornou um grande império ao redor do Mar Mediterrâneo, na Europa, na África e na Ásia, ao redor do Mar Mediterrâneo. O Império Romano, as pernas de ferro da estátua de Nabucodonosor. Nós vimos que já no início, antes de ser império, o Júlio César fez uma reforma no calendário, fez o calendário juliano, que é bem parecido com o nosso. E durante o Império Romano, o Senhor Jesus nasceu. Nasceu enquanto o Império Romano dominava toda essa região, inclusive dominava Israel. E foi o tempo escolhido por Deus para Jesus nascer. E olha só, Deus escolheu um tempo em que todo mundo sabia falar o grego, então as pessoas podiam falar de Jesus em grego para todo mundo. Inclusive escreveram o Novo Testamento, as histórias de Jesus, as cartas de Paulo, tudo em grego, para todo mundo poder entender. Olha só, porque o Antigo Testamento era em hebraico, na língua do povo hebreu. Mas agora foi em grego porque era a língua de todo mundo, o inglês da época, olha só. E outra coisa, o Império Romano fazia muitas estradas, todos os caminhos levam a Roma, isso era até um ditado popular. E eles tinham muitas estradas. E as pessoas que falavam de Jesus podiam ir falar de Jesus usando essas estradas para ir em todos os lugares. E depois que Jesus veio, a sua mensagem foi levada para muitos lugares, foi espalhando. Aí a gente lembra que o imperador romano Nero começou a perseguir os cristãos, mas mesmo assim os cristãos continuaram escondidos, mas eles continuaram orando a Deus, buscando ao Senhor. E mais tarde, o Império Romano liberou o cristianismo, né, com o imperador Constantino, só que ele ajudou a organizar a Igreja Romana. E depois o imperador Teodósio dividiu em duas partes o Império Romano, lembra, né? E também outra coisa que ele fez em relação aos cristãos foi que obrigou todos a serem cristãos. Isso não foi uma coisa boa, porque as pessoas se tornaram cristãs só de boca para fora. O coração não estava transformado por Jesus. Então, nós vimos isso e aí nós vimos que o grandiosíssimo Império Romano
Com o passar do tempo, ele começou a ficar mais fraco. E aí, muitos povos de fora, chamados de bárbaros, começaram a entrar no Império Romano e dominar pedaços do Império Romano. Até que o Império Romano foi ficando bem pequenininho, só lá em Roma, e veio o último povo, o povo Érulo, e dominou, tirou o último imperador romano. E o Império Romano do Ocidente deixou de existir. Tão poderoso, tão grandioso, perseguiu tantos cristãos e no final das contas caiu dessa forma. Não foi uma grande batalha, foram povos que foram chegando e dominando por partes. E assim nós encerramos esse ano. Espero que tenham gostado do passeio e o ano que vem vamos começar com tudo, estudando Idade Média, certo, gente? Esse ano estudamos a pré-história e a Idade Antiga. A Idade Antiga termina quando o Império Romano do Ocidente cai, em 476 depois de Cristo. Ótima semana para vocês!